vamos começando mais uma aula de quê? Hoje, galerinha, aula 28.1. É pra falar em BAZ, tá? Ah, tá. Tudo bem. 28.1 NBAZ. É isso Qual o aí. assunto, galera? Nós vamos falar sobre a estrutiocultura. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós já falamos na unidade 1, nós demos uma pincelada para você ter o gostinho, não foi? Então a gente vai fazer o alinhamento falando um pouquinho sobre essa introdução, sobre a produção da estrutiocultura, os sistemas de produção e vamos falar sobre algumas espécies e algumas características dessas aves. Tudo bem? Tudo! Então vamos lá. Para a aula de hoje, nós temos a habilidade, tá, do itinerário formativo ligado a ciências da natureza, que é a habilidade 10. Perfeito? Perfeito! Olha lá, galera. Nós vamos começar então, né, professor, essa aula falando dessas aves que têm características bem peculiares. E a gente sempre fala para vocês aqui que é muito importante você, criador, independente de que tipo de sistema de pecuária que você vai usar, você conhecer a biologia do seu animal. Perfeito. O comportamento desse animal, o estágio reprodutivo, o período, o que ele precisa, né? Alguns têm, como é que a gente chama? Comportamentos totalmente distintos, né, professor? Perfeito. E através desse comportamento é alinhado o tipo de manejo adequado para aquela criação. E manejo de tudo, hein? Da alimentação, da reprodução, manejo do ambiente onde ele vai ser inserido, se for colocado em um determinado local. Tudo tem que ser bem cautelosamente, rigorosamente cuidado e o seu olhar é que vai dizer, né? Isso vai enfatizar não, a palavra que eu estou atrás, isso é diretamente proporcional à qualidade do produto, seja carne, ovo ou os subprodutos, que é o óleo de avestruz. Exatamente. E a pena também, a pena, a plumagem, hoje a gente vai ver bico, que tem muita coisa. Casca do ovo. Isso. Ela é uma ave, né? O avestruz é uma ave bem peculiar, assim, bem interessante. E dá até para brincar, né, professor? Sim, é verdade. Ai, que eu não fazendo uma aposta numa corrida dessa com o Jefferson, hein? É verdade, tem pessoas que se utilizam disso, né, para fazer turismo ecológico. E aí pega essas aves para fazerem apostas. Ai, professora, mas não machuca. Ela é uma ave de grande porte, como vocês bem sabem, né? Isso. E ela consegue resistir. E ela tem uma tolerância de um peso. Isso, tem que ter uma tolerância. Tá é igual aquelas corridas do jockey. Tem altura, os homens lá, que a maioria são homens, eles têm uma estatura, têm um peso. Exatamente. Mas é claro que não é por causa do cavalo. Tudo pensado, né? O cavalo, ele... Para poder fazer os movimentos. Para poder ter mais leveza. O negócio é o cavalo conseguir. O cavalo não é tanto se ficar muito pesado, então é proporcional também para a utilização de avestruz desportivos. Exatamente. Vamos começar aqui então. Avestruz manejo, olha lá eles belíssimos, passeando aí na nossa aula. Então, como introdução, a estrutiocultura, como é chamada a criação de avestruzes, presta atenção, cada nome que a gente... Para cada criação, né, prof? Isso. Existe uma nomenclatura específica. Isso. Às vezes você já cria, mas às vezes você não sabia. Sim. Da cunicultura, cortunicultura, da estrutiocultura. Cada um tem um nome, né? Então, para avestruz, é estrutiocultura. Foi iniciada no Brasil em 1995 por brasileiros que conheceram esses animais quando trabalhavam no exterior, tá? E aí a gente vai falar sobre os produtos que são produzidos, ofertados a partir dessas criações. Prof? Primeiro nós temos aí um produto de qualidade. Então, qualidade, ela vai. Né? Anteriormente nós estávamos falando sobre a produção de... Eu me lembrei daquela série, anteriormente. Eu mudei até o tom de voz, é verdade. Falamos sobre os búfalos, né? E aí fizemos... Sim, a paixão do Jefferson, né? Vocês já perceberam. Mas aí nós comparamos a carne do búfalo com a do bovino. Isso. E se olharmos assim, dá para ver também que para quem não conhece, confunde muito a carne de avestruz visualmente com carne bovina ou com dos búfalos também, porque se trata de uma ave. Não tem nada a ver com a carne de comparação visualmente. Que a gente chama de branca, né? Isso. E levando em consideração também, vamos nos remeter
ao momento que nós falamos na aula sobre rã, criação de sim. rã. Porque se fosse picadinha ela, Sim, vendia só, tipo, asinha de frango, poderia a perninha passar de frango. como um peixe, né? Poderia passar por franguinhos, Também. né? E não pode, porque tem que caracterizar, porque tem muitas pessoas que podem vender a carne, como a de jacaré, você não conhece, tá picadinha, não tem que ter identificação, que se trata de uma carne de ave, tá? A textura dessa carne, ela é bem peculiar, porque a de frango, vamos lá, eu queria te ouvir falar, mas para falar que eu não tô, porque muitas vezes para não falar que a gente está induzindo. Sim. Mas vamos ver. Se eu pedir para você me caracterizar quando você está mordendo a carne de uma ave. Ela é macia. Ela é macia, ela é fácil de cozinhar, o cozimento é mais rápido do que a carne de gado. Tá, mas a textura, textura. É que carne de frango, quando você morde, querendo ou não, ela fatia. Sim. Ela desfia. Ela desfia. Na boca, você mordeu, ela desfia. Carne de gado não faz isso. Muito semelhante com essa aqui, não vai desfiar. Ela não vai, você não tem... Né? Peixe. Você come peixe, você também está comendo peixe porque ele pode não desfiar, mas ele tem lasquinhas. Não é aquelas lasquinhas? Sim. Elas saem em lasquinha, é tipo escaminhas, né? Esse é como é que eu quero... Quando vocês forem comer, meus queridos, peixe frito, não, eles saem em lasquinhas, parecendo castanha, castanha que você... Mói. Que você passa no ralador, não vai para fazer fatia, sem ser ralado, ele sai assim. Entendi. Presta atenção. E a carne de frango, ela desfia. Carne de gado não desfia. Ela é bem fibrosa. É muito semelhante mesmo. Entendi. E é uma ave. Você não vai ter aquele negócio de desfiar para fazer creme, essas coisas. Mas ela é... A palatabilidade dela é muito semelhante à carne bovina. Eu acho que eu não sou, tem que catar da cara. Eu tô aqui. Se não seguir ali no raciocínio, eu dou essa travada e depois... Sim, e aí? Tá, estamos aqui. Então, por sua característica, com a coloração vermelha, a coloração dela é uma coloração totalmente diferente das aves, né? Assim, comumente falando. Por que é saudável, Tatá? Nós vamos ver, deve estar no outro slide, é a característica dessa carne, ela ser muito magra. Mas aí, professor, a carne de frango não é magra também? Sim, nessa eles se comparam, tá? Sem aditivo químico, aquele negócio do gado verde, a galinha tem tratamento na ração, apesar que eu sei que os avicultores vão xingar se... falar porque falam que não. Com índice de colesterol mais baixo, aí que tá, em relação à carne bovina e à carne suína, porque se trata de uma carne vermelha, tá? Perfeito. Eu tô tentando aqui lembrar o nome do produto que eu não tô lembrando ainda, que não Deixa eu ver aqui, não vai ter. Daqui a pouco tu lembra. Lê aí, vou procurar. Baixíssimo nível de gordura, como o prof está destacando, né? Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de lipídio, e aí tem envolvida aí a questão do colesterol, né? Que quando a gente fala a questão de hábitos saudáveis ou um alimento mais saudável, normalmente a gente vai para a questão do nível de gordura que esse alimento tem, né? Dependendo da faixa etária da pessoa... Dependendo do problema de saúde dessa pessoa, ela vai ter restrições. E nessas restrições aí entra a carne desses animais, né? Carne de carneiro, de cabrito e também a questão da carne de avestruz, tá? Isso. Então, a nível de dieta com baixo valor calórico, essas aves estão aí para nos respaldar, tá bom? Então, essa carne dessa ave é o produto que tem dado o maior impulso à criação de aves. A ave adulta, ela vai pesar em torno de 100 quilos e vai fornecer cerca de 30 quilos de carne limpa, sem o osso.
A carne retirada das musculaturas e bota a musculatura, você está vendo a imagem aqui, né? Onde ela tem mais nessa estrutura, nas coxas, na sobrecoxa e na inserção da sobrecoxa. Olha a coloração dela, né? Olha só a estrutura do músculo, né? Na carne do frango, desse frango. As fibras musculares, elas são bem evidentes, né? E são bem semelhantes à carne de gado. bovina. É verdade. Não é igual a carne de ave, né? Da avícola. A musculatura é bem mais tenra. Tenra não, mais fibrosa. Exato. Só volta um pouquinho, Tatá. Professor, vamos lá. A ave, né, adulta, ela pesa 100 quilos, em torno de 100 quilos, tá? E fornece 30 quilos de carne limpa. Aí vamos aqui, pessoal. Sempre lembrando, o abate desse animal, isso aí é para reprodutores, tá? Quando a gente está falando do rebanho, não é aproximadamente 90, 80 quilos por abate. Isso a gente está falando de quem vai reproduzir, principalmente ovos. Principalmente ovos não, desculpa. Por quê, professor? Porque não existe criação de avestruz? Só poedeiro. Igual da galinha, estamos diferenciando. Os dois ao mesmo tempo. Perfeito. Não tem o sistema poedeiro e não tem o sistema de corte. É um sistema só. Utiliza tudo que tem na ave. Ela ao mesmo tempo está produzindo. Ei, professor, mas calma aí. Mas não é utilizado para alimento o ovo? Ele é utilizado para alimento, pessoal. Só que não tem. Não é que. Vamos lá. Vamos. Eu tenho que resetar. Organizar. Vamos lá. Avicultura de postura tradicional, a indução é por cópula, aí quando você copula, o macho e a fêmea vai dar o pintinho para fornecer. Então, tem criadores de aves que fornecem os pintos. Sim. Para corte ou para postura. Fornece o animal para poste ou para corte. A venda é o animal. O animal. Então, ele cria para vender o animal para os produtores. Perfeito. Perfeito. Aí os produtores, eles podem ter os dois sistemas. Ou ele tem o sistema de corte, galpão de corte, e o sistema de postura. Claro que no final da produção ela é abatida, mas a finalidade não é essa. Né? E a de postura é um ovo que a gente considera um ovo não fértil, ou na linguagem tradicional, não galado. Então é um ovo que é para o consumo humano, porque é estimulado pela ração. Eles falam que não tem. Tá. Tudo bem. Agora, da avestruz, não tem como você fazer uma postura induzida por ração. Então, sempre são fecundados. São ovos fecundados. Muito semelhante a quem faz isso? Pato. Tem gente... E o consumo de ovo de pato, o consumo de ovo de... porque... Sabe por quê? Porque a chefe, né, você vê que não tem. Não é verdade, mas eu falei, lá no sul, é a bala que eu... Menino, concentra. A bala, mas é a bala. Lá no sul tem muito, criam muito. Apesar de lá ter, assim, como é que eu posso falar? É tradicional. Fala que não compensa financeiramente. Obrigado. Isso, e diz, eu nunca senti, né, diferença, mas diz que o sabor do ovo fertilizado é melhor, tem mais vitamina, entendeu? E em relação, estou falando de pato, criação de pato, porque lá... Entendi. Né? E o pessoal quem tem mais costume de comer pato é criador, para sustentar mesmo, família. Tem gente que não come pato aqui. Agora você me fez lembrar disso. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a isso, não tem esse sistema de postura. O foco é vender o animal para quem está querendo fazer a instalação da estruticultura ou vender a carne. E também pena, fazer o couro, tudo isso.
Mas o ovo não é vendido? É, mas não tem um mercado, que eu quero dizer, não tem mercado fixo. Não tem assim, ó, fixo é assim, tá? Vamos aqui, ninguém planta alface, várias alfaces, se já não tem no contrato, para quem que vai fornecer? Não tem isso. Eu plantei o milho, já tem o cara que está esperando o milho que eu vou colher. Sim. Então é uma coisa casada. Entendeu? É uma coisa... Leite, o leite já é casado o leite. Eu forneço leite para aquela pessoa toda, eu tenho que fornecer aquela quantidade. Agora, o problema, tudo que a gente vê, assim, que oscila muito o valor do leite, isso é uma outra coisa. Mas quando você produz, já tem um lugar direto, você está te esperando aquele... Tem que ter, né? Tem. Agora, o ovo da galinha, tem. O ovo da galinha, eu vou falar galinha para a gente diferenciar. Já tem mercado específico para isso. E é uma coisa que tem pessoas que comem... que aumentou muito, o mercado que aumentou muito. É o mercado de consumo para fitness. Aumentou muito o consumo de ovo. Muito. Já tem um direcionamento. Por exemplo, os mercados sempre deixam abastecidos, feiras abastecidas, porque tem a procura. Então, a pessoa produz. Esse não tem esse direcionamento. Então, a gente não vai ter aquele sistema de corte, sistema de postura. É só essa questão da oferta, né? Dependendo da demanda, porque ela vai acompanhar algumas produções, vai acompanhar a sazonalidade, essas interferências, né? E também a economia do país. E esse aqui também tem outro problema. Outro problema, mas eu vou produzir ovo. É o espaço, ele requer um espaço muito maior. A embalagem não tem essa viabilidade de mercado para embalagem. Entendi. Mas, por exemplo, já não tem problema de quebrar. É uma casca muito dura. Dura, verdade. Fotos interessantes. Mas não tem... É que a gente tem que pensar assim, poxa, um ovo daquele ali... A gente tem no slide, né, sobre nutrição desse ovo, é muito... Mas não tem viabilidade. Mercado, assim, não, mercado... mercado tem, mas é a viabilidade a viabilidade... A gente está falando... Lembra? Falando de morfologia do animal. Sim. Não é a viabilidade do animal, esse animal, o porte do animal para consumo do ovo, para repor. Por exemplo, eu tenho que abater 100 aves. Não. Entendi. Vamos supor, vamos lá, uma ave está pronta para abate 21 dias. Uma ave normal. A galinha, vamos lá. 21 dias, abate. 21 dias, Tatá. É muito diferente do pintinho que a gente cria em casa. Ei, Jéssica, para aí. Pintar de casa com 21 dias não é para abate, não. Muita direcionamento de ração. Uma ave dessa para chegar no porte de 95 quilos, 100 quilos, para bater, demora muito para você ficar gastando comendo ovo numa ave dessa. Sim. E o valor do ovo não compensa. Então, tudo isso é analisado. Pode ter mercado que for, não? Sim. Meio desproporcional. É muito desproporcional. É como se nós fôssemos comer uma coisa bem esdrúxula. Vamos lá, um hipopótamo. Não compensa, pelo hipopótamo, que eu quero dizer assim, a demora da gestação. Vamos ver, se a gente comer esse cachorro, sim, é bom porque cachorro produz muito. É igual coelho. Que coelho tem uma fertilidade muito e é rápida. Porco é rápido. Uma coisa que já não é rápido, o gado não é rápido. Entendeu? Mas, pela dinâmica do fluxo, em cabeça, para você conseguir um fluxo do animal desse é muito, muito difícil. Para consumo de ovo, se paga melhor a carne. Perfeito. Tá? Vamos seguindo aqui. Vamos. Os animais estão prontos, então, para o abate, como o prof colocou, entre 12 a 15 meses de idade, aqui já, né? Pesando entre 100 a 110 Olha aí que nós falamos. Vamos assinalar. Olha aí, ó. 21 dias, bate o meu frango. 12 a 15 meses. Então, você tem que... E quanto mais... Jefferson, mas se eu tiver um monte, se eu tiver um fluxo, quando eu construo esse fluxo... Só que aí a carne... O animal, quanto mais novo abatido, mais macia a carne, mais suculenta. Carne dura que a gente come, essas carne de animal velho. Exato. Oh, meu Deus, que tristeza. A gente vai ficando velho, vai ficando impalatável. A brincadeira é brincadeira. Ganhamos o sentido! Tá bom? Ei, tá bom, chega. Gerando aí de 30 a 35 quilos de carne limpa. Porra, chega. Fica quieta. Fica quieto.
1,4 metros quadrados de couro, além de plumas. Gente, então esses animais, essas aves... Bateu teu dente? Ah, pois é. Segura essa tua boca. Essas aves, elas fornecem na sua criação, apesar de todas as situações que o professor Jefferson já colocou, né, na questão de produção, abate para as espécies e quantidade de ovos, né, para o consumo, elas podem fornecer, além dos ovos, da carne, que é uma carne com qualidade, podem fornecer a plumagem desses animais. Tudo é aproveitado, gente. Assim como no gado, né? No gado e em outras criações, você usa até a carcaça, tudo. E há melhorias genéticas para melhorar até a carcaça, né, professor? Então, tudo está sendo aproveitado. Não pode perder nada, gente, tudo é investimento e tudo é dinheiro. Então, a gente vai ver nessa aula aqui, couro dele, as unhas, o ovo, tanto para comer quanto para a parte artística, tanto para comer, para criar o animal, que o foco é mais criar, ou para fazer ornamentações. O ovo, a casca. Exatamente. Até o biquinho, gente. Meu Deus, até o biquinho é utilizado. Então, é uma ave de É a última, porque ela morre. 1001 utilidades e a última também. Então, olha aqui, ó, que a gente está observando algumas, dessas utilizações. Isso. É utilizada na confecção de roupas finas, bolsas de carteiras, valendo aí de 150 a 300 dólares. Aí, galera, por quê? Primeira vez a gente está usando, porque no mercado é o que recebe mais, né? O que... Como é que vai? Calma aí, como é que eu digo? Diz com as palavras, fala assim, diz com as palavras. Com a boca. Fiz com a boca. Galera, vamos assim, é porque o mercado é em dólar. O mercado não é que vai vender. Como é que eu falo? Não é que vai vender. Vende. Mas assim, o valor é em dólar, tá? Porque esse animal, ele é cotado... Pro exterior. Não, estrangeiro. Por exemplo, quando a gente fala... É que eu não estou lembrando da palavra. Minha diretora! Salve, salve! Vamos lá! Eu não estou lembrando da palavra. Bota ela na raia. Eu tô vendo. Segura, criatura! Quando você fala de gasolina, o valor da gasolina é cotado em dólar. Não é em real. O valor do couro é cotado. Essa palavra que eu estava ouvindo. Olha o jeitinho dela. Essa é a Thalita, gente, nossa diretora. Cotado em dólar. Por quê? Porque o refinamento do petróleo a gente não faz, né? Aqui nós enviamos porque a gente não tem estrutura para fazer gasolina, refinar, pegar processar o petróleo. Então a gente olha como é que é cotado. A gente vende o petróleo. Já entendi. A gente vende o petróleo e depois é igual calça jeans. A gente vende e vai vir uma máquina, né? Perfeito. Agora, por isso que é cotado. Cotado por quê, pessoal, em dólar? Porque todo esse produto de manutenção do processo de cultivo dessa ave tem um valor, tem coisas que vêm de fora, tá? É por isso. E tem mercado garantido, mercado estrangeiro garantido, tá? Vamos lá. Não é só a bota, e os detalhes. Tatá acredita que... não vou falar da coloração, porque isso é coisa, mas o formato, quero ver, como é que chama isso? A inserção das penas. Onde fica... Mas tem um nominho. Isso aqui, cadê? Era a caneta? Aqui tá. Ó, isso aqui, esses pontinhos onde ficam as penas, também diferencia de uma espécie da outra e tem uma procura, uma diferença no mercado com isso, tá? Principalmente para as bolsas. Tem aí? Tem. Aí das bolsas, tá lá bem... Tá agora bem... É por isso que tem aquela nítida, né? Essa imagem. Porque uma é para dentro, tem um buraquinho, e a outra fica... Um biquinho pra... Isso. Sobressalente. Que aí fica aquele negócio que a mulher gosta. Eu gosto. Como é que tu pega na bolsa?
mais relevo. Relevo! Queria ter que ficar chutando Ela lá sofre com esse relevo, isso mesmo. Mas isso é tudo feito na indústria feminina, né? Que aí se verifica isso e produz para uma população. É relevo, né? Que esse negócio. Passar a mãozinha assim. Isso. Perfeito. Parece que quando a mulher está esperando com a mão cruzada, ela fica passando a mão ali para... Não sei. Relevo. A gente também tem a utilização da plumagem, Sim. né? Uma ave na fase adulta, ela vai fornecer aí de 2 quilos de pluma por ano. O Brasil é o maior importador mundial de plumas, demandando grandes mercados para esse subproduto. Pessoal, só para lembrar, viu? A pluma dele não arranca a pluma do animal. Ele troca, tem essa característica do avestruz, ele troca de pluma. E é durante um ano, então o ano todo, um bom, uma base, né? Vamos lá, é um animal. Uma base é... Ai, como é que eu vou falar? Com a boca de novo. Não sei. Uma base de qualidade desse animal. São 2 quilos. Então vamos lá, você tem 5 animais, multiplica por 2. Por ano de pluma, para você ver como é que tá aquele rebanho, porque entendi. É tudo chocado, vamos lá. Resgatar. Tudo, você não na produção você não deixa o avestruz chocar, você coloca numa chocadeira. Então é sincronizado o nascimento, desenvolvimento é sincronizado. Então aquele lote de animal, ele é analisado também pela plumagem. Quantidade de plumagem que ele porque ele não é abatido assim. Então, entendi. Então, quando ela é abatida um ano e 5 meses, né, que é de 12 a 15 meses, ele está pronto para o abate. Então, um ano, se aquele lote ali conseguiu chegar na média também da plumagem, tá bom. Bom o quê? A genética que você falou, o melhoramento, o cruzamento que o fazendeiro... Ou a gente chama de granja, aí não pode distorcer granja ou aviário, porque muitas pessoas chamam granja suína, mas tem a granja ou a fazenda. Tá. Perfeito. A verdade está certo. E os ovos também, né? Os ovos não galados, ou seja, estéreis, inférteis, né? Também têm um destino no mercado como peças decorativas, pintadas por artistas plásticos. E eles têm preferências, né? Eles são bem seletistas, os artistas plásticos são bem seletistas. É apreciado também na culinária, tendo gosto semelhante ao ovo da galinha. Porém, o tamanho, né, meu filho? Tu vai comer um ovo de manhã todo dia de uma avestruz. Eita, quanto equivale para um ovo, né? O tamanho em média, do ovo da avestruz equivale... Olha aí, ó. O tamanho 24. Do ovo do avestruz equivale a 24 ovos de galinha. Tu torna uma lapada sentado para comer um ovo de avestruz, tu comeu 24. Valeu-me Jesus. Eu não aguentaria comer isso tudo, não. Tatá. Ai, meu Deus, vamos lá. Tem tempo, né? Tatá! Here! Olha só. Digestibilidade. É assim... Você consome muito o ovo, principalmente para o pessoal que quer a proteína, a albumina, você absorve, a digestibilidade é uma coisa, a absorção é outra, cru. Né? Cru. Quanto mais cru, mais você tem qualidade na absorção. Qual é o problema? O problema é porque tem que tomar muito cuidado, o ovo não é recomendado comer nenhum tipo de ovo cru, se você não tiver cuidado por causa das salmonelas, as contaminações. Então, o que equivale à saúde... Tem que lembrar da porosidade e aí você tem a contaminação. Mas em relação à salmonela, é mais garantia. Tem uma garantia o ovo do avestruz. Já a gente não consegue isso no ovo da galinha. Tá? Do avestruz, você tem garantia de qualidade em relação a isso. Perfeito. Porque se pede, então, para compensar, tem que comer uma quantidade muito grande de ovo, porque a albumina você desnatura. Desnaturar, cozinhar, fritar, alterou ela. A proteína elevada à temperatura desnatura. Aí você tem uma perca também na absorção dela. Por isso tem que, para compensar, tem que aumentar. O que eu estou querendo dizer é que do avestruz não tem esse problema em relação à saúde.
Perfeito. Tá. E aí a gente tá falando aí também das unhas e dos bicos. Olha que biquinho, coisinha de mamãe. Tem esse mercado na confecção de joias e também de bijuterias, tá bom? Então fique prestando atenção na patinha aqui que a gente vai falar sobre as diferenças. Vamos entrar no manejo aqui de produção, tá? Na descrição científica dos avestruzes, 3 estágios diferentes são reconhecidos. Então nós temos o estágio selvagem, estágio selvagem, o cativo e o criado. Vamos identificar... Opa, prof, desculpa. Cada um deles, é por causa do tempo. Tudo bem. A selvagem, né? Refere-se aos avestruzes em populações silvestres e naturais, sujeitos a predadores e a outros fatores de mortalidades naturais. Eu vou deixar você ler os 3 estados, perfeito, aí eu explico. Perfeito. Senão eu fico num só. Cativo, refere-se aos avestruzes oriundos da populações selvagens, então eles foram tirados das populações selvagens e mantidos no zoológicos, parques de safari, coleções ornitológicas, assim como em coleções particulares, sem objetivos de produção específicos, porém protegidos dos predadores. Aí aqui pode entrar aquela que a gente estava falando das corridas desses animais, que podem ser utilizados para isso também. Criado, refere-se ao avestruz domesticado ou com processo de domesticação, mantido ou reproduzido em unidades de produção intensiva ou extensiva, e sujeito aos objetivos de produção e seleção genética. Os avestruzes dessa última categoria são o foco principal. Pronto, vou só explicar, porque agora vai vir as raças. Isso. Então, olha só. Eu tenho 3, eu contei, tem 4, só 3 slides. Vamos lá. Pessoal, selvagem, cativo e criado. Perfeito. Professor, oi! Por que eu tenho que saber disso? Presta atenção. É igual o jacaré. É igual o búfalo. Professor, essas mímicas são Você tinha lá na frente. Aí, diferente do gado bovino. Por quê? São animais, pessoal, que não existe você falar é domesticado. Ele está domesticado. Esses animais não domesticam. O que é domesticar? Eu não quero que os colegas da cidade fiquem pensando, do meio rural, tipo cachorro. Cachorro é domesticado. O que significa isso, professor? Vamos lá. Ele tem um instinto. O instinto. Na criação, no meio rural da criação, o que nós temos que ter? Manejo. O que é manejo? Condução. Você conduz aquele animal e ele é fácil, ele absorve aquela condução. Isso é domesticação para a área da criação. Não é balançar rabinho, não é ele não te morder, é manejo. Sim. Manusear ele para reprodução, manusear ele para gestação, manusear ele para desmame, manusear ele para engorda, manusear ele para abate, terminação. Manusear como? Vamos lembrar, galerinha? Eu estou fazendo todo um resgate. Vamos lembrar de quando deu 6 horas, ela já está o quê? Com as tetas já estão... A teta da vaca leiteira, é que eu penso na vaca e não falo. Eu penso e não falo. Ela começa a jorrar leite. Deu 5h30, 6 horas, porque o manejo da ordenha, que é a condução. Cara, é lindo. Quem mora quem gosta. Você vê as bichinhas em fileira, elas mesmas vão. Não, você não precisa... Sabe o que você precisa fazer? Você está com a porteira. Aqui, ó. Aqui é a porteira. Vai lá, prof. A porteira da ordenha. Vai lá, prof. Aqui é a porteira da ordenha. Lá tá as vacas no curral. Na hora que você abre, gente, ela vem. Esse é o manejo. E você não consegue esse tipo de condução de ordenha, vamos supor. Condução de reprodução para a estruticultura. Você não tem esse manejo. Exemplo. Eu quero cruzar um touro, eu vou lá, boto o captador de sêmen, pego
O suíno, vou lá, coloco o captador de sêmen, diluo, preparo as porções em bisnagas, insemina a vaca, insemina a porca. Você vai fazer isso com a estruticultura? Nunca. Por quê? Porque tem nas aves aquele negócio que a gente chama de... tem que corte. Corte para ela poder... Para ser receptivo. Por exemplo, a gente induz o senhor, a gente sincroniza. Manejo de reprodução. Sincronio das fêmeas. Tem espécies que têm essa facilidade para... De manejo. A estruticultura não tem isso. O macho tem uma dança que o macho faz, a gente vai falar disso depois. E outra coisa, sim, Então, por exemplo, o selvagem, ele não adianta, por isso que é caro, você não consegue conduzir o animal, você não consegue nem chegar perto do animal daquele. Do cativo. O cativo é porque ele já tem uma adaptação com a presença do humano. Você vai num negócio de leite. Negócio de leite, meu querido, é um silêncio, é toda uma preparação. Lá ele está na exposição de... zoológico, essas coisas, aí ele vem, come na tua mão, aquilo tudo. Mas isso não é produção, isso não é criação. Né? Agora, o criado é a socialização. Você tem que pegar os filhotes e já deixar próximo ao animal adulto. Sempre para o animal adulto mostrar para o filhote o jeito do manejo que tem que ser conduzido. Perfeito, prof. Vamos seguindo aqui. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a avestruz ostrich, na língua inglesa. Esta ave, cientificamente conhecida como originária, ou Estrutiocamelus, originária do continente africano, vai pertencer à família das ratitas. O que são? Aves que não batem as asinhas, não voam, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem essa questão da ema, né? A ema, ela não é um avestruz, obviamente. Existem duas espécies de ema. A ema maior, ou comum, ré americana, e a ema de Darwin, Pteroctemia penata, ambas da América do Sul. Contudo, somente a ema comum ocorre em criatórios, principalmente nas Américas. A gente pode ver uma delas aqui, né? São nativas do Brasil e sua criação está em franca ascendência. O emu, olha só para você observar aqui, ó, na imagem, o dorso e a ponta da cauda desses animais. É interessante você estar observando isso. Olha como é que é do emu. Ela é uma ave ratita que fornece um óleo muito usado em cosméticos. É uma espécie australiana encontrada em prados, bosques e reservas. A despeito de sua importância econômica, ainda não foi realizada uma seleção genética. É a cauda maior, né? O hábitat desses animais possui uma excelente capacidade de adaptação. Apesar de serem originários de grandes planícies africanas, os avestruzes adaptam muito bem em vários tipos, né, de clima, suportando frio e até neve, gente. Pensa na besta da resistência, né? No entanto, a sua criação é mais fácil em regiões quentes e secas, principalmente na fase jovem. São capazes de estabelecer a última temperatura. Perfeito. Desculpa. Não entendi a tua deixa. Vem aqui, galera. Olha aqui, ó. Olha só, o importante em relação a essas diferenças é porque cada manejo também tem que acompanhar a raça que você está escolhendo aí. Em relação à última raça que a Tatá mostrou e a que nós utilizamos aqui sobre o óleo, nós esquecemos de falar, mas vamos enfatizar. Carne, ovo, plumagem, couro, bico e o óleo. O óleo do avestruz é mais... Mas só o óleo, só direcionado para o dele. Perfeito. Meus queridos, é isso aí, galera. Até mais, daqui a pouco nós vamos voltar para fazer aquele... porque tem atividade hoje. Até daqui a pouco.